Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite, nesse tempo. É muito bom tê-los aqui para a gente, na sexta-feira, mergulharmos, nas Sagradas Escrituras, aprendermos mais do Senhor, da sua vontade para a nossa vida e nos edificarmos, nessa palavra que é vida, que restaura, que traz paz ao coração. E é isso que nós nos propomos a fazer nessa noite. Então, para nós é sempre uma alegria tê-los com a gente. Obrigado pela sua companhia. Você pode compartilhar, convidar mais alguém para estar junto. Hoje a gente vai estar falando de um tema bastante difícil, bastante complexo e até polêmico, A gente vai começar uma viagem pelo livro de Apocalipse, talvez o livro mais difícil de se falar na Bíblia, É um livro que é cercado de muita imaginação, muito misticismo, e é um livro pouco lido, É um livro que desperta sensações e emoções diversas nas pessoas, Talvez, acho que com toda certeza, o livro de Apocalipse tenha sido, ao longo da história, o livro que tem sofrido mais abusos, Se usa ele para todo tipo de motivação e se usa para interpretá-lo todo tipo de critério. Então, é um livro com muita dificuldade de expor, de explanar sobre ele. A gente espera que o Senhor nos dê graça nessa noite e que nós possamos ser edificados nesse tempo. Tá bom, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho de Apocalipse. O tema que a gente sugeriu para esse tempo seria Apocalipse, medo ou esperança. Por que a gente sugeriu esse tema para a aula de hoje? Porque o livro de Apocalipse, ele desperta sentimentos diferentes e até antagônicos, Existem aqueles que amam o livro de Apocalipse, pelo seu conteúdo, pela sua beleza, pelas suas imagens, pela sua alegoria, pela riqueza de detalhes é um livro amado por muitos, mas é um livro que causa uma repulsa, um pavor, um temor, medo, em uma grande parte das pessoas. E esse medo, esse pavor, ele se deve basicamente à incompreensão do que é o livro, Geralmente a pessoa que tem alguma aversão a ler o livro, tenha medo ou temor e evite o livro de Apocalipse, é alguém que já ouviu pregação, estudo, algum sermão e ele absorveu uma perspectiva negativa, equivocada desse livro. Então, essa interpretação equivocada traz pânico, traz desespero. E a palavra de Deus como um todo, não só no livro de Apocalipse, tem o objetivo, o propósito de produzir vida, E não pânico, medo, Enfim. E então o livro de Apocalipse, ele desperta esses sentimentos, essas sensações nas pessoas, O imaginário popular, a interpretação popular, também ajuda a confundir um pouco o livro, Nós temos nesse imaginário popular uma ideia, uma interpretação meramente futurista. Então, muita gente acha que tudo que está no livro de Apocalipse descrito ali é algo para o futuro, é algo que está adiante, E nada tem a ver com o presente ou com o passado. Então essa ideia de que tudo é para o futuro, ela se torna alienante, Então a pessoa vive o presente sem se importar muito, porque imagina que tudo aquilo é mais adiante,
na segunda, né? É isso que gera, mas é muito comum esse tipo de visão, de interpretação, que é só futurista. E esse tipo de interpretação aliena a pessoa do presente e o que a palavra de Deus diz para nós hoje, no nosso dia a dia, né? Então, é um perigo isso aí. Então a gente tem que evitar também essa visão estreita, né? Essa visão míope de interpretar o livro de Apocalipse. Ao longo da história, ao longo do tempo, dos anos, o livro de Apocalipse tem sido usado por muita gente também para justificar posturas políticas, por exemplo, né? Então, tem muita gente que ao ler o livro de Apocalipse, ele vê a ex-União Soviética, a China como sendo Gog e Magog, o mercado comum europeu, como o mal, né? Personificando o mal, como o diabólico, enfim. Então, geralmente, esse tipo de... tem muito a ver com esses intérpretes desses livros, né? Que fazem a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos em China e Europa, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com a interpretação, que ele é um tipo de interpretação muito difundida por muitos, e devido ao poder que essa gente tem na mídia, isso acaba sendo inculcado na mente das pessoas, isso como verdade, né? Na verdade, não se presta para isso não. E é essa preocupação que eu tenho nessa noite, e o nosso objetivo é estudar meio que de forma rápida hoje, uma introdução, vamos dizer assim, esse livro de modo coerente, né? Considerando toda a macrovisão, a cosmovisão bíblica, desde do Velho Testamento, passando pelo Novo, pela igreja primitiva, tentando não perder toda a harmonia das escrituras, né? Não separar o livro de Apocalipse do resto, porque é muito importante a gente ter tudo isso junto num pacote só, porque isso traz muita revelação e muita informação. Então, a nossa primeira preocupação é integrar, né, o livro de Apocalipse, antes da gente começar a examiná-lo, ao Velho Testamento. Isso é muito importante, e vocês vão saber já por quê. Ao Novo Testamento também. E a vida da igreja, o dia a dia da igreja, desde Pentecostes até hoje, né? Quando a igreja entende bem a Escritura, passa a amá-la, né? Passa a vivê-la, né? Então a gente vai tentar desmistificar muitas coisas aqui que são ditas e propagadas sobre o livro, que às vezes não correspondem ao que a Escritura realmente quer informar, ao que a Escritura quer nos fazer conhecer. Então, alguns pontos que eu queria colocar na introdução. É bem verdade que, devido a todo esse imaginário popular, a todas essas interpretações errôneas, tendenciosas, político-partidários, de grupos, enfim, essas interpretações também, o livro de Apocalipse acaba por se tornar um vilão, né, do Novo Testamento, né? E o livro passa a ter uma ideia. Quem ouve falar do livro de Apocalipse sem se aprofundar nele, na que ele tem, imagina que é um livro que só descreve catástrofe, calamidade, desgraça, né? Então é importante você ler o livro num todo
e não pensar partes que dão ênfase só para esse tipo de coisa, né? Porque é muito fácil, né, você pensar partes do livro e imaginar, e é o que a maioria das pessoas creem, porque não leem o livro ou não se aprofundam no estudo desse livro, que o livro de Apocalipse só fala de fim do mundo, de estrelas que caem, pessoas, prédios caindo sobre a cabeça das pessoas, de sofrimentos que os cristãos passarão. Só fala de coisa negativa. E tudo isso passa a ser um contraste com toda a vida vitoriosa que é narrada no Novo Testamento, nos outros livros, que a igreja tem uma vida vitoriosa, uma igreja que cura, que sara as pessoas, que acolhe as pessoas, uma igreja que exerce sacerdócio, uma igreja que abençoa, que reparte, né, que é luz do mundo, que é sal, enfim, Então parece que quando você tem o livro de Apocalipse só como coisas negativas, isso contrasta com todo o resto que é narrado como experiência da igreja ao longo do Novo Testamento, né? É importante perceber que, e a gente vai percebendo aqui ao longo do que a gente for conversando aqui, que o livro de Apocalipse não é um livro que só narra desgraça. Embora ele fale de muitos julgamentos, de muitos inimigos de Cristo e da igreja, e todos eles são descritos de uma forma que leva a trazer pânico mesmo, medo, né? Você vê falar de dragão de 7 cabeças, besta, falso profeta, número da besta, esquisitas, enfim, terremotos, pragas. Dá-se a impressão que todas essas coisas, de modo inesperadas, de um dia para o outro, elas vão começar a acontecer e todas essas coisas vão estar atrás dos cristãos, perseguindo os cristãos, matando os cristãos e gerando um pânico terrível, né? Então, num primeiro momento, ou numa interpretação assim, a grosso modo, tem-se a ideia que o livro fale disso só. Para a gente começar então e começar a desmistificar alguma coisa que está no imaginário popular e principalmente no nosso meio cristão evangélico, assim possamos dizer, a gente tem que começar a observar o livro de Apocalipse, perguntando para quem o livro foi escrito, qual é o público primário, para que público, em primeira mão, foi escrito o livro de Apocalipse, né? Então a gente sabe, ao começar a ler a Bíblia nesse livro, a gente sabe que esse livro é como uma carta pastoral. O público primário pelo qual foi escrito o livro de Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia Menor, ou 7 comunidades cristãs que ficavam na parte ocidental da Turquia, né? Que a gente chama de 7 igrejas, né? Então isso é muito importante, porque a gente passa a perceber que Jesus, através do apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, não iria dar uma carta para uma comunidade se aquilo não tivesse um propósito para eles, não fosse resposta para o que eles estavam experimentando, vivenciando naquele tempo. Então a gente percebe que o livro de Apocalipse, ele não é um documento que caiu do céu, atemporal, fora de tempo ou futurista, não. Ele tem como objetivo, primeiro, trazer uma mensagem para aqueles cristãos que sofriam naqueles dias, logo após a derrubada do templo, era ano 80, 81 em diante, esses cristãos que sofriam sob a batuta do Império Romano que oprimia esse pessoal, né? Então, é importante a gente entender que
que este livro, ele não é um livro futurista, é um livro que tratava, num primeiro momento, para a igreja perseguida dos dias do Império Romano. E aqui ela é mostrada de maneira concreta nas 7 igrejas, nas 7 comunidades que ficavam na Turquia. E é importante a gente saber que quando a gente pensa numa igreja na Turquia, nada se parece com os templos que nós temos hoje, com a estrutura que a gente tem hoje. Não, eram casas em que as pessoas se reuniam, tinham tudo em comum. Era gente sem força política, era gente pobre, era gente desprovida de qualquer recurso ou riqueza desse mundo, né? Então a gente percebe que a partir do livro de Apocalipse, que narra a vitória de Jesus e da igreja sobre todos os poderes do mundo, a igreja ela permanece viva através dos séculos por um verdadeiro milagre, por uma força que não vem dela. É Jesus que edifica a sua igreja e a mantém. Então a gente não pode perder isso de vista. Então essas comunidades eram pequenas, comunidades desprovidas de muitos recursos, enfim. E é importante então a gente perceber que o livro, em primeira mão, foi escrito a essas comunidades. Era uma resposta para os cristãos daqueles dias. O Apocalipse não foi escrito para fazer sentido só para nós, hoje. Não, o Apocalipse, quando foi dado àquelas igrejas, fazia sentido para aqueles cristãos daqueles dias, para os cristãos daqueles dias. Então, era uma carta ou um livro pastoral, que a gente pode dizer assim, que são dados às 7 igrejas da Ásia Menor, e é dada na mão do pastor, daquele que pastoreava essa. Cada uma dessas cartas, dessas 7 cartas, começam dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, enfim. Essas são as 7 igrejas. Era uma carta entregue ao pastor desta igreja e ele deveria repartir aquelas ordenanças, as exortações, tudo aquilo que Jesus, através de João, da revelação de João, dá àquelas igrejas. É o meio pelo qual Jesus se manifesta falando diretamente para aqueles que sofriam nos dias do Império Romano, naquelas pequenas comunidades na Ásia Menor, ali na Turquia. Então, o livro de Apocalipse, no primeiro momento, não é um livro futurista. Ele é um livro que é resposta, e é Deus falando desde o seu início, desde quando ele foi distribuído ao seu público primário, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu estava dando uma pesquisadinha e é interessante que a ordem que as cartas foram chegando às igrejas, aquelas comunidades, essas cartas foram dadas e distribuídas na mesma ordem ou no mesmo sentido que o correio daqueles dias fazia entrega naquele lugar. Então a primeira carta vai para Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então tinha uma ordem, as cartas foram entregues na mesma ordem que o correio fazia a distribuição da correspondência naqueles dias. Como eu disse para vocês, o livro de Apocalipse não se presta a falar somente com os cristãos de hoje, mas já falava com os cristãos dos dias de João. E aqui, logo no primeiro capítulo desse livro de Apocalipse, no versículo 19, Jesus, quando aparece a João ali na ilha de Patmos, ele estava preso, é importante, por causa da perseguição do Império Romano, da opressão, enfim. Ele coloca para João que as revelações que João teria, elas, de alguma forma, elas falariam do passado, do presente e do futuro. Então, em Apocalipse 1, e versículo 19, Jesus fala assim para João: escreve as coisas que vistes, ou seja, passado, as que são, presente, e as que serão, e as que depois destas coisas hão de acontecer, futuro. Então,
Jesus se apresenta a João e prepara o coração desse homem para que ele entendesse que a revelação que a partir daquele momento ele passaria a receber do próprio Jesus, ela perfaz toda a história da redenção. Então ela começa falando do passado, do presente para aqueles cristãos daqueles dias, e do futuro, ok? Há um consenso quanto à afirmação de que os cristãos que viviam na Ásia naqueles dias, quando o livro foi dado e foi distribuído as cartas às igrejas, a essas comunidades, que eles estavam passando por perseguições. E o livro foi dado, num primeiro momento, dentro desse contexto, né? De fato, né, o livro fala de perseguição. O próprio João, como eu acabei de dizer para vocês, aquele que é quem recebe a revelação de Jesus, ele estava exilado numa colônia penal, né, em Patmos, que era uma ilha na Grécia. Isso se dá devido à perseguição religiosa, né? Os cristãos estavam passando por grandes tribulações. Isso está narrado no segundo capítulo de Apocalipse, a partir dos versículos 9 e 10, que fala disso, e muitos estavam morrendo, né? A gente, de maneira implícita, percebe aqui que havia um confronto entre a cultura do reino de Deus, a mensagem do Evangelho e o poder do Império Romano. Então, o livro fala que essa luta iria se tornar mais renhida, mais travada, e ela ia se intensificar, essa luta entre o Estado romano, o Império Romano e a Igreja, né? Num contexto histórico, é bom a gente saber que muito dessa perseguição que aqueles enfrentavam tem a ver com a chegada ao trono do imperador Domiciano, né? E ele, quando assume o Império Romano no ano 81 depois de Cristo, ele começa a exigir que todos os súditos do Império o adorassem como Deus, né? Então, para aquela população do Império Romano, isso não se constituía nenhum problema, porque era só mais um Deus, né? Eles adoravam e cultuavam tantos deuses, eles tinham um culto politeísta, então para eles adorar um Deus a mais não seria nenhum problema. Isso passa a ser um problema para os cristãos verdadeiros, genuínos, aqueles que tinham recebido de verdade a mensagem do Evangelho, né? Até então, aquele momento, a tradição cristã era de interceder pelas autoridades, é aquilo que Paulo recomenda a Timóteo na sua primeira carta, também é o que Paulo em Romanos, no capítulo 13, fala de se submeter às autoridades, o apóstolo Pedro fala de honrar ao rei, mas agora a situação muda de figura, né? Porque os cristãos, eles não podiam dividir a sua lealdade, a sua fidelidade a Jesus Cristo com o Império Romano. Então, os crentes, os cristãos que não eram de fato nascidos de novo, eles não tiveram muito problema não, eles continuaram meio que adorando a Jesus e adorando também Domiciano, né? Então, eles adoravam o Estado e adoravam a Jesus. Na verdade, é daí que surge uma das primeiras advertências do livro de Apocalipse sobre ser morno, tá? Com pé lá um pé cá. Você tem que definir, ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Todo o livro de Apocalipse, de certa forma, ele coloca essa questão para se definir. Quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. É o livro que separa os bodes das ovelhas, o joio do trigo, os ímpios dos justos, o que serve do que não serve. Então esse livro ele marca a posição do que é verdadeiro e do que não é. E então os cristãos verdadeiros começam a ser perseguidos, porque eles passam a ser acusados de impatriotismo, de rebelião, de insurreição contra o império. E isso foi mais intenso até
na Ásia Menor, na Turquia, na Grécia, do que na própria Roma, né? Então, esses cristãos eles estão debaixo de grande perseguição, dado as cartas que estão contidas aqui no livro de Apocalipse, né? Então, os cristãos que eram verdadeiros, eles sofreram grande perseguição, né? Eles não negaram a Jesus. Já aqueles que estavam ali naquele ânimo dobre, né? Um pé cá, um pé lá, adora aqui, adora lá, eles são duramente repreendidos, né? Ao longo do livro de Apocalipse. E mais adiante, se Deus nos permitir, a gente vai falar disso. É importante entender que o livro de Apocalipse ele é altamente simbólico, figurado, alegórico. É talvez o livro mais simbólico, mais cheio de simbologia, de figura. É um livro altamente figurativo. João não perde muito tempo para alertar os seus leitores sobre essa abordagem simbólica. Mas, logo no início, no primeiro versículo do livro, ele começa com uma introdução dizendo assim: revelação de Jesus Cristo. Na verdade, Apocalipse significa revelação, um véu que é descerrado, tirado, e não catástrofe, calamidade, desgraça, como muita gente imagina. Geralmente, quando a gente fala de Apocalipse, a gente imagina sempre uma desgraça futura, né? E, na verdade, o sentido original não é esse, é a revelação. Então, ele começa o primeiro versículo dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, e aqui eu queria que você se atesse a esse verbo, para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui, o verbo mostrar, no grego, que é no original aqui, o texto no grego, a palavra grega é esemanen, que significa conhecer por meio de sinal, por meio de símbolo. Então, João não se dá o trabalho de explicar muito, mas ele diz que a revelação de Jesus ia ser conhecida, mostrada ao longo do livro de Apocalipse, por meio de figura, por meio de sinal. Então, é muito adequado até a gente saber que o livro de Apocalipse tem um caráter altamente simbólico. Então, você que vai começar a ler e estudar o livro de Apocalipse, você vai ser despertado para isso, eu creio. Você não espere que ao longo de todo o livro, tudo que está apresentado e descrito ali seja de forma literal, né? Mas alguma coisa é literal, mas tem muito de imagem simbólica, né, de coisas que irão acontecer, né? O apóstolo João, ele encoraja os seus leitores, né, a esperarem símbolos figurados a partir desse primeiro versículo, né? Apesar do grande apelo popular pelo literalismo, ou seja, interpretar de forma literal, como se fosse real no sentido concreto os acontecimentos, ninguém pode tomar o livro de Apocalipse em sentido literal. Ele quase todo é figurado e eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Como eu disse para vocês, o próprio livro de Apocalipse significa revelação, né? E essa revelação, o autor tem como propósito apresentá-la no primeiro momento aos cristãos perseguidos, né? Que são perseguidos por sua fé. No caso, começa pelas 7 igrejas da Ásia Menor, e isso é extensivo até os cristãos da nossa era hoje, né? Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é mostrar a realidade espiritual dessa guerra do bem contra o mal e nos fornecer esperança e força para a gente continuar na luta, para a gente não desistir, né? E essa comunicação, essa informação,
ela se dá por muitas imagens, né? Muitas cores, por muitos movimentos, coisas fantásticas, né? Que despertam e mexem com o nosso imaginário, né? Por exemplo, ao longo do livro de Apocalipse, a gente vai ver muita simbologia dos números, principalmente. Então, tem muita coisa ligada ao número 3, ao número 7, ao número 12, 1000 anos, 144 mil. Também tem muita coisa de simbologia usando a figura de animais, né? Dragão, besta, leão, urso, cordeiro, enfim, são todas imagens que transmitem algum tipo de mensagem, né? No primeiro momento parece tudo uma linguagem secreta, em código, né? Na verdade, a ideia era que os cristãos familiarizados com as Escrituras entendessem essa mensagem e ela fosse, de certa forma, indecifrável para aqueles que perseguiam a igreja. Então esse livro tem esse sentido também. Então todas essas imagens, essas associações simbólicas e figurativas, elas são cheias de significado para aqueles cristãos que tinham algum conhecimento das Escrituras, do Velho Testamento, das cartas apostólicas, enfim. O grande problema que nós temos hoje é que muitos de nós queremos ler e entender e interpretar o livro de Apocalipse assim como aqueles que perseguiam a igreja naqueles dias. Então, se atém somente à narrativa do livro, sem considerar a harmonia e a inter-relação que tem com o Velho e com o Novo Testamento, com os profetas, com os apóstolos e com todo conhecimento e com tudo que foi escrito e de maneira simbólica trazia desde o Velho Testamento uma mensagem, uma informação, né? Para que a gente possa compreender de modo satisfatório o livro de Apocalipse, é muito importante a gente entender em que contexto o livro surgiu, em que contexto o apóstolo João vai transmitir a sua mensagem usando símbolos. Ele não pega um símbolo a partir do nada, não. Cada símbolo que ele usa, cada figura, seja de número, de animal, de qualquer outra coisa, ele traz uma figura, um símbolo, que tem algum significado para os cristãos, para os judeus, para aqueles que de certa forma têm alguma familiaridade com o Velho Testamento, principalmente, da onde é tirada a maioria dessas figuras, né? É importante também a gente saber que nem todas as figuras, embora a maioria seja, nem todas as figuras e símbolos colocadas no livro de Apocalipse são advindas do Velho Testamento. Algumas figuras, elas aparecem pela primeira vez no livro de Apocalipse, mas o próprio livro explica o que elas representam, né? Por exemplo, há figuras que aparecem, por exemplo, em Apocalipse 1 e 12, por exemplo. Ela é explicada em Apocalipse 1 e 20. São várias, eu não vou ficar citando aqui, já eu vou dizer para vocês quais são. Então, a maioria das figuras apresentadas por João para descrever as revelações que Jesus lhe deu, elas vêm do Velho Testamento. Não todas, mas a maioria. Também é importante, isso é curioso, que o apóstolo João, também sendo o escritor do Evangelho segundo João, esse João é o autor das cartas joaninas, né? Ele escreve Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª de João e o Evangelho de João. Esse João não é João Batista, tá? Esse João é o apóstolo, é o discípulo amado. João, ele demonstra, já no seu Evangelho, não no livro de Apocalipse, mas no Evangelho de João, o problema com a interpretação literal. Ele começa a raciocinar para os primeiros ouvintes de Jesus
o problema do literalismo, porque eles entendiam os ensinos de Jesus de modo literal e não alcançavam a revelação da mensagem. Então ele fala, por exemplo, que quando Jesus ensina sobre o templo, como eles viam o templo de uma maneira literal, uma casa, um edifício, eles não conseguiam alcançar o ensino de Jesus sobre o templo. E o templo ali era uma alegoria. Quando Jesus fala de nascer de novo, por exemplo, ele fala de modo alegórico. Então eles entendiam de forma literal e falavam, mas como alguém pode nascer de novo, voltar ao ventre da mãe? Quando Jesus fala de beber da água da vida, eles não entendiam. Eles interpretavam de forma literal. Quando Jesus falava, vocês precisam comer a minha carne, eles não entendiam essas coisas. Quando Jesus dizia para eles, vocês são cegos. Então João começa a apontar o problema da interpretação literal. Porque Jesus usava símbolos. Assim, João descreve esses símbolos e explica nas suas cartas, no seu evangelho. E agora ele traz esse mesmo recurso dos símbolos, para o livro de Apocalipse, né? Então, fica muito evidente aqui que não dá para interpretar o livro de Apocalipse de forma literal, porque o escritor é o mesmo que escreveu outros livros e cartas de forma simbólica e explica por que o faz assim, porque Jesus transmitia a mensagem do reino no seu ministério terreno dessa forma, usando parábolas, símbolos, tudo aquilo que facilitasse, que associasse eventos, situações, circunstâncias, que associasse com uma verdade espiritual. Então, eu posso dizer para vocês que para se poder interpretar o livro de Apocalipse é necessário ter certo conhecimento no Antigo Testamento, né? Porque você vai para o livro de Apocalipse e se você não tiver essa relação com o Velho Testamento, fica muito difícil você compreender esses símbolos, essas figuras que aparecem, que são figuras extraordinárias, né? Lá fala de um dragão, de uma mulher gigante, de uma prostituta que se assenta em cima de montes, pergaminhos que enrolam, se desenrolam, selos em livros, animais que somem, besta que sobe da terra, que sobe do mar, números misteriosos, marcas assustadoras, né? Toques de trombetas, 200 milhões de soldados, cavalos, gafanhotos que fazem mal às pessoas, estrelas que caem do céu, enfim, são tantos símbolos que se você não estiver conectado com o Velho Testamento, você lê isso e você fala, misericórdia, eu não consigo imaginar isso, né? Então, o significado de tudo isso que você encontra em Apocalipse, você precisa buscar uma fonte anterior, e isso você vai encontrar no Velho Testamento, principalmente, né? Quando João escreve, então, o livro de Apocalipse, ele armazena aqui um maravilhoso, um rico grau de ideias e de imagens, com uma linguagem e uns símbolos e figuras que são só encontradas no Antigo Testamento. Você começa a ler o livro de Apocalipse, em determinado momento ele cita Balaão numa das cartas a uma das igrejas lá. Na outra ele cita Jezabel. Então você percebe que para aquele público que recebe aquela carta, aquela missiva, entender qual era a revelação de Jesus, eles tinham que ter algum conhecimento sobre quem foi Balaão, o que Balaão fez, sobre Jezabel. Então, existe uma profunda conexão do livro de Apocalipse com o Velho Testamento. Então, aí ele fala de Balaão, de Jezabel, mais adiante fala de uma vara de medir, fala de Egito e Sodoma, fala de duas testemunhas, fala de Babilônia, de
Gog e Magog. Então tudo isso tem um pano de fundo que tem significado representado e explicado no Velho Testamento, né? Então não tem jeito de entender como João usou esses símbolos até que nós saibamos como eles foram usados, esses símbolos foram usados nos seus contextos originais no Velho Testamento. Qual que é a estrutura básica, escriturística, vamos dizer assim, do livro de Apocalipse? Embora seja difícil a gente ter um consenso, cada um vai qualificar e vai dividir a estrutura do livro de uma forma, com um critério próprio, enfim. Todo mundo tem que admitir que o livro tem uma forte ênfase com o número 7, né? Então você começa desde o princípio tendo 7 igrejas, depois 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 bem-aventuranças, enfim. Eu não vou me prestar nesse primeiro momento a querer explicar o que significa sempre o 7, mas é importante a gente entender que essa é a estrutura que o livro se desenvolve. Sempre 7 coisas para representar uma verdade revelada por Jesus a João, né? Então, em termos estruturais, todo o livro gira em torno do número 7. Importante também, falando dessa estrutura do livro de Apocalipse, que ela não é cronológica. Se você começar a ler o livro de Apocalipse e imaginar que todos os fatos vão acontecer fato após fato, naquela ordem narrada, você vai se perder em algum momento, né? Porque o livro de Apocalipse, João usa um recurso retórico que nós chamamos de paralelismo progressivo, ou seja, na mesma cena pode estar representado o passado, o presente e o futuro. Como eu disse para vocês, em Apocalipse 1,19, Jesus aparece para João e diz que ele escrevesse as coisas que viu, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que hão de vir, futuro. Então, ao longo do livro, o livro é dividido em várias seções e vai sendo apresentado esse paralelismo progressivo, em que na mesma cena aparece o passado, o presente e o futuro, e sempre em cada narrativa é acrescentado um dado a mais para desenvolver o tema que está sendo ali descrito, até que chega o clímax. Introdução no capítulo 1. No capítulo 2, capítulos 2 e 3, fala dos destinatários primários, os primeiros cristãos, as 7 comunidades da Ásia Menor. E então, a partir do capítulo 4, começa a se desenvolver algumas visões que são desenvolvidas usando-se o paralelismo progressivo. Eu anotei algumas aqui e vou falar rapidamente. Então, em Apocalipse 4, começa a falar da abertura dos selos, né? Aqui você primeiro encontra o passado, né? Representando a exaltação de Jesus Cristo após a ressurreição, quando os primeiros selos... Então, fala disso. Também fala do presente, nessa abertura dos selos, apresentando os mártires cristãos que estavam sendo mortos naqueles dias. E a partir do capítulo 6, ainda dessa seção dos selos, revela a vinda de Jesus Cristo para julgar os opressores do seu povo. Depois, tem uma outra seção começa a falar dos toques das trombetas, começa a partir do capítulo 8. Também paralelismo progressivo, né? Temos o presente no capítulo 8, que mostra as orações dos santos chegando à presença de Deus. O futuro, a partir do capítulo 11, que fala que chega a resposta de Deus e é o tempo
aí diz a expressão assim: chegou o dia da ira e o tempo de serem julgados mortos, né? Então, aqui você percebe presente e futuro nessa seção das 7 trombetas no paralelismo progressivo. 12 começa uma seção aqui que vai sendo mostrado a identidade do Império Romano, o Império opressor, e a perseguição dos cristãos por esse império. Então começa no capítulo 12, né? Então começa o paralelismo progressivo aqui, se desenvolve primeiro no passado, quando fala da mulher que deu à luz a um filho, fala do nascimento de Jesus, passado, depois do presente, a perseguição à mulher, no caso a perseguição à igreja pelo dragão Satanás, fala do presente, e do futuro fala desse filho, dessa mulher, do seu reinado, reinando sobre todas as nações com vara de ferro, né? Então aqui você percebe esse paralelismo passado, presente e futuro. Mais adiante tem uma seção que começa a falar das 7 taças, a partir dos os capítulos 15 e 16, basicamente, que fala do futuro. Aqui é descrito a imagem que o fundamento dos elementos da natureza, né? Como essa natureza que hoje existe caída, essa criação caída hoje, ela deixa de existir. Ao derramar da ira de Deus, em que tudo isso será desfeito. Uma sessão que fala dessa derrota do Império Romano, de Roma e da besta, né? A partir dos capítulos 17. Então mostra no paralelismo progressivo, aqui é futuro, é futurista, né? Percebe Jesus, aqui mostra Jesus vindo através da pessoa. Essa vitória vai ser através da pessoa de Jesus Cristo, que vem lutar contra a besta, né? Depois, na outra sessão mais adiante, fala do aprisionamento e a vitória da igreja, capítulos 20 até parte do 22, que é desenvolvido no paralelismo progressivo, que é o passado, né? E aqui nota-se, através dessa referência, o aprisionamento de Satanás. Tem muita gente que ainda espera que seja preso. Ele está preso. Jesus, em Marcos 7, fala que quando o evangelho chega o reino numa casa, para que entre e saqueie a casa e tome aquela casa, é preciso o valente que está ali ser amarrado, estar preso. E está falando de Satanás. Marcos, capítulo 3, depois você pode ler. Então, aqui tem esse aspecto passado do aprisionamento de Satanás e o futuro, que fala fala a narração do juízo final, né? E aí vamos para a última sessão do livro, é a sua conclusão, já no capítulo 22, a partir dos versículos 6 e 11, né? É importante, dentro desse paralelo, para vocês em algumas sessões aqui, observar que o livro desenvolve uma tensão, tem hora que entra numa grande tensão e constantemente é um recurso usado, aparecem as palavras ira e cólera de Deus. Na verdade, essas palavras sempre vêm juntas para enfatizar, para grifar, dar notoriedade ao sentimento de Deus em relação ao pecado, à rebelião contra Deus, aos inimigos do seu povo, aos seus inimigos. Então, essas palavras sempre vêm juntas, dando ênfase a esse sentimento de Deus, né? Esse tipo de uso que eu falei para vocês aqui, que o livro não está em ordem cronológica, não é estranho na Bíblia, né? Que são escritos também não em ordem cronológica. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem, né? Quase todo mundo conhece uma passagem do livro do profeta Isaías, do capítulo 6, que fala da sua vocação. Seria normal e lógico, se o livro estivesse na sua cronologia, que
começasse a descrever o seu chamado, antes do que ele fez, ou do que profetizou, logo no primeiro capítulo do seu livro. Isso acontece só no capítulo 6. Por quê? Os primeiros 5 capítulos do livro são dedicados, e o autor começa a descrever a dureza do coração daquele povo, que seria alvo da mensagem do profeta Isaías. Então, os 5 primeiros capítulos demonstra a dureza do coração desse povo, e então no capítulo 6 mostra o chamado à vocação de Isaías para falar a esse povo. O livro não está em ordem cronológica, então não é estranho, eu poderia falar de outros livros também que não estão em ordem cronológica, não é estranho esse recurso na Bíblia, então tire da sua mente que o livro de Apocalipse ele está em ordem cronológica. A conclusão da nossa aula hoje, o objetivo principal dessa aula hoje, né, foi Apocalipse, entendendo e ressaltando que ele, sendo o último livro das Escrituras, é nele que vai convergir, que vai confluir todas as esperanças, as lutas, as experiências, as vivências experimentadas pelo povo de Deus, né? E então é nesse último livro que se expressa, que em última instância, toda a expressão de vida cristã. Aqui é o clímax, é o ápice do que é viver a vida cristã, de se derramar, de se entregar por completo. O livro ele narra e ele expressa o quão é necessário ir, muitas vezes, na vida cristã, e o quão seguros nós estamos nesse amor de Jesus. Ele é maravilhoso. E ele marca posição, esse livro, né? Esse livro, ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus. Ou você não pode ser morno, né? Se você for morno, corre o risco de ser vomitado. Apocalipse 3. Nesse sentido, a leitura do livro de Apocalipse é desafiadora para nós, né? Esse desafio é muito importante porque nos a se separar, a se santificar, renovar, reforçar o nosso compromisso com Jesus. O livro, ele tem uma linha muito interessante, ele apresenta uma visão cristológica ou cristocêntrica da história. O que significa isso? De maneira implícita e por momentos de maneira explícita, é a afirmação, o livro afirma que Jesus controla a história. Isso é tão claro que ele indica os eventos relativos à sua vinda, os eventos. Na verdade, na realidade, o Novo Testamento, desde que Jesus encarnou e ressuscitou, desde aqueles dias no Novo Testamento diz que ele já está chegando. Então, Jesus controla. Então, o livro tem uma perspectiva cristocêntrica, né? Entender que o livro tem uma mensagem que é um chamamento ao arrependimento, né? A visão futurista, escatológica futurista do Apocalipse é que você não o vive hoje. E ele tem uma mensagem para hoje, é um chamado para o arrependimento hoje, né? Ele dá um forte ênfase no presente, no comportamento do povo de Deus hoje, né? Porque, na verdade, essa advertência, se você não abandonar hoje, se não houver arrependimento hoje, no futuro, isso é uma conta que chega, tem uma punição, né? Pelo comportamento de hoje. A conta. Então, ele é
de certa forma, uma profecia profética no sentido de exortar o povo ao arrependimento. E ele aponta o futuro como uma consequência da vida vivida hoje, no presente. Na verdade, essa é a mensagem entregue para que está contido nos capítulos 2 e 3. Chama eles ao arrependimento, à conversão de caminho, advertências quanto ao futuro. E resumindo, trazendo aqui a gente fazer um pacote para encerrar, o livro de Apocalipse é sobre Jesus, gente. É sobre Jesus Cristo, final, perfeita, completa, deles do mal. Esse livro, ele manifesta no ápice, no clímax, a glória infinita de Deus, na pessoa de Jesus, na criação. Ou seja, toda a criação vem do Filho de Deus como o Pai o vê por toda a eternidade. Esse é o resumo do livro. O Espírito Santo, ele inspirou para escrever esse livro, tendo como objetivo, gente, trazer esperança aos cristãos em todas as eras, em todos os tempos de escuridão, de circunstâncias adversas, situações que podem trazer medo, pânico. Ele mostra ao mundo que existe um julgamento que está por causa da realidade que, tendo sido tudo criado para a glória de Deus, o homem hoje, no presente, ele vive para si mesmo, para a sua própria glória. E ele, de forma alguma no seu viver, ele manifesta em nada a glória de Deus, ele manifesta a sua própria glória. Então, há um julgamento que está por vir. Então, o livro de Apocalipse, gente, é um livro que fala de Cristo, da sua gloriosa vitória sobre o mal e sobre tudo que não manifesta a sua glória. É um livro que traz uma esperança invencível para nós que somos regenerados em tempos de perseguição, nós que vivemos neste mundo hostil como peregrinos, como forasteiros. E também esse livro é uma advertência aos incrédulos, dizendo que está aproximando rapidamente e ainda dá tempo de fugir dessa ira infinita de Deus que está para se derramar sobre todos os ímpios. Então a gente não deve estudar o livro de Apocalipse no sentido de ver só como um livro de catástrofe e desgraças, mas é um livro que mostra que no final o bem vence, que os santos vencem, que o mal será vencido em todas as suas esferas. E a glória de Deus vai se manifestar em toda a criação, inclusive nos filhos. É disso que esse livro trata. Não é um livro para aqueles que estão em Cristo, para provocar medo. É um livro que provoca o sentimento de esperança, sentimento de segurança em Deus, né? Oxalá, cada um de nós, a partir de hoje, quando lermos o livro de Apocalipse, a gente tenha a mesma reação que o apóstolo João teve quando Jesus apareceu a ele no começo do livro. Lá em Apocalipse 1, João narra da seguinte: tudo aquilo que ele viu, o esplendor, né, que estava sendo revelado. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temas ou não tenha medo. Então, o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, não é trazer pavor, pânico, medo, nenhum tipo de fobia. Pelo contrário, a mensagem é: não tenha medo, não temas. Né? E que nós possamos, se cairmos, não seja por medo, seja de espanto, estupefactos pela glória de Deus, por aquilo que a gente começa a ver e a ser descerrado diante dos nossos olhos, começa a ser revelado a partir de tanta riqueza
que a gente pode encontrar no livro de Apocalipse. E eu quero encerrar dizendo então para vocês que o livro de Apocalipse é um livro de esperança, para você que crê em Jesus, para você que professa Jesus, para você que tem se apartado do mal, da impiedade desse tempo. Esse livro fala de esperança, esse livro fala de força, fala de perseverança, fala de consolação nos dias de hoje, no presente. Né? E eu queria terminar com uma frase daquele que talvez tenha sido o maior evangelista do século XX, Billy Graham. Ele fala assim a respeito do livro de Apocalipse. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Maravilhoso isso, né? Se você ler a última página de Apocalipse, escabrosas e fantásticas, lá diz que no final o bem vence. A vitória de Jesus é completa. E os seus estarão seguros com ele para sempre. Repetindo, Billy Graham, eu digo de novo, eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite. Se Deus permitir, na próxima semana a gente vai continuar estudando esse livro tão maravilhoso, tão rico, e se aprofundando um pouquinho mais nos tesouros da Bíblia. Você tenha uma ótima noite. Obrigado pela companhia, pela presença. Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, a sua curtida para nós. Sempre é muito importante essa sua participação. Tenham todos uma ótima noite. Deus te abençoe.